Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 4 textos antigos que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro, mas eles se conectam de um jeito bem surpreendente para falar de poder, liderança e, principalmente, integridade em tempos de crise. Pode parecer uma mistura meio aleatória, né? Mas a pergunta que vai guiar a gente hoje é exatamente essa: que fio invisível consegue unir o plano de um traidor, a execução de um homem, um poema de devoção e a sabedoria de um rei? Vamos descobrir isso junto. Ok, vamos começar com a nossa primeira peça desse quebra-cabeça. Ela vem lá do livro de 2 Samuel, uma história de pura intriga política, onde a escolha de um único conselho vai selar o destino de um reino inteiro. Então imagina a cena. A tensão tá no ar. Absalão, o filho do rei Davi, acabou de liderar uma rebelião, tomou o trono e agora tá na capital, Jerusalém. Enquanto isso, Davi, o rei deposto, teve que fugir para salvar a própria pele. O futuro todo do reino tá por um fio. É nesse momento que o novo rei Absalão recebe 2 conselhos completamente opostos. De um lado está Aitofel, seu conselheiro principal, que diz: vamos agir agora, um ataque rápido com um grupo de elite para pegar Davi de surpresa, rápido, cirúrgico, letal. Do outro lado vem Husai, que na verdade é um espião de Davi, e ele sugere o contrário. Calma, vamos ter paciência, vamos juntar um exército gigantesco, uma demonstração de força total com você, Absalão, liderando. Parecia mais seguro, né? Mais grandioso. E Absalão, claro, ficou seduzido pela promessa de uma vitória espetacular, inquestionável. Ele escolhe o plano de Husai. E seus homens concordam. Naquele momento, parecia a jogada mais inteligente, a mais poderosa. Só que, como a gente vai ver, foi um erro de cálculo fatal. Aquele tempo extra que o plano de Husai comprou foi tudo para Davi. Husai manda um recado urgente: não durmam no deserto. Atravessem o rio Jordão agora. Davi e seus homens escapam. E o Aitofel? Ele entendeu na hora. Ele sabia que, ao ignorar o conselho dele, a rebelião tinha perdido a única chance de dar certo. A reação dele é drástica. Ele vai para casa, resolve suas coisas e se enforca. Ele sabia que o jogo tinha acabado. Agora, a gente dá um salto, uma mudança bem drástica de cenário. Saímos de uma crise de estratégia militar para uma crise profunda de injustiça e poder, lá no Evangelho de João. Diferente da história de Absalão, que tinha uma escolha a fazer, aqui não tem escolha. O que a gente vê é a força total do Estado romano sendo imposta sobre uma pessoa, sobre Jesus. É uma demonstração de poder na sua forma mais crua. E é interessante que, no meio de todo o caos e da brutalidade da crucificação, a narrativa de João descreve os eventos com uma ordem quase solene. Começa com os soldados dividindo as roupas, um ato que parece banal, mas que cumpre uma profecia. Passa pelas últimas palavras de Jesus na cruz, até o momento da morte e o sepultamento, que é feito com todo o cuidado por 2 seguidores que agiam em segredo. E é esse contraste que chama a atenção. Sabe, de um lado a gente tem a injustiça, a violência do poder humano, mas do outro a história é contada de um jeito que passa uma sensação de que tudo aquilo faz parte de um plano maior, de um propósito que vai muito além da brutalidade daquele momento. Bom, a gente já viu crise de estratégia, crise de poder, mas e por dentro? Como uma pessoa encontra estabilidade no meio disso tudo? Para entender isso, vamos para o Salmo 119. A resposta que o salmista dá não é uma tática de guerra, nenhuma demonstração de poder. É algo interno. É um apego firme, apaixonado a um conjunto de princípios. Para ele, a lei divina é como uma ferramenta, uma tecnologia para navegar em tempos difíceis. E ele não fala dessa lei como um peso, muito pelo contrário. Para ele, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ou seja, um guia prático para o dia a dia. É mais doce que o mel, uma fonte de prazer. É minha herança e a alegria do meu coração. Algo que dá identidade e propósito. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Mesmo quando o aperto e a angústia vêm, e eles sempre vêm, a fonte de estabilidade e até de prazer continua ali, intacta. A convicção interna vira uma fortaleza contra a tempestade lá fora. E finalmente chegamos à nossa última peça, uma passagem de Provérbios que funciona quase como a tese de tudo isso, amarrando todas as outras histórias. Essa sabedoria antiga é muito direta, muito poderosa. Ela cria uma conexão que não dá para separar, a conexão entre poder e retidão. O trono, que é o símbolo da autoridade, não se firma na força, nem na astúcia. Ele se firma na justiça.
O que o provérbio está dizendo é que justiça não é só uma virtude, é a melhor estratégia. Se a gente voltar para nossa primeira história, o conselho esperto que Absalão seguiu o levou à ruína. A causa de Davi, mesmo parecendo mais fraca no momento, estava alinhada a uma ordem mais justa. A lição é clara: a autoridade que dura de verdade depende de integridade. Certo. Então agora é a hora de juntar todas as pontas. Como é que essas 4 fontes, que pareciam tão diferentes, conversam entre si para formar uma imagem completa sobre como navegar em crises? Se a gente olhar lado a lado, a conexão fica super clara. Em 2 Samuel, a crise é política, e o princípio é que a verdade vence a aparência de sabedoria. Em João, a crise é de injustiça e mostra que a autoridade de verdade vai além do poder bruto. O Salmo 119 nos dá a resposta interna: a convicção pessoal é a nossa âncora. E Provérbios amarra tudo. Toda liderança verdadeira, no fim, se estabelece pela retidão. O que a gente tem, no fim das contas, é uma espécie de mapa. Um mapa que nos leva do campo de batalha do Absalão, passa pela colina da crucificação, mergulha no coração do salmista e nos entrega um princípio fundamental sobre liderança. O caos lá fora é enfrentado com uma força que vem de dentro, e os dois são governados pela mesma lei. A retidão é o que estabelece a autoridade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Num mundo cheio de estratégias complexas, de demonstrações de força, onde é que a gente encontra a base mais sólida para a liderança e para a estabilidade? É na esperteza que ganha no curto prazo? Na autoridade que manda pela força? Ou na integridade que resiste ao cast do tempo? A sabedoria desses textos antigos parece apontar para uma resposta bem clara.